professor Lages, satisfação ter você aqui novamente hoje para falar não só da história, mas também dos fatos políticos, da história política da nossa cidade. Prazer ter você conosco novamente, professor. É um prazerão estar aqui com você, meu querido. O que está acontecendo com essa Câmara, professor? Você que foi vereador também, qual que é a avaliação que você tem daquele período que você foi e hoje? O que está acontecendo com essa Câmara? Sardinha, eu estou dizendo por aí que essa Câmara, a atual composição da Câmara, é a mais retrógrada, a mais conservadora que nós tivemos em toda a história de Ribeirão Preto, né? Então você percebe assim que é uma Câmara manietada pelo prefeito, né, subordinada aí aos interesses da prefeitura, na grande maioria dos vereadores, né? A oposição tem um grupo pequeno, aguerrido ali, que tenta, de certa forma, resistir, tenta levar outras pautas diferentes. Mas assim, o que acaba expondo a Câmara como instituição do Poder Legislativo local é exatamente essas mazelas, né? Exatamente essas questões aí, por exemplo, de Papai Noel gay, por exemplo, né? Imagina, a Noruega entrou em pânico por conta disso, né, meu caro, né? E depois que a emenda sai pior do que o soneto, porque vão tentar consertar isso depois, expõe mais ainda, né? Então parece que os vereadores ou estão votando nas coisas ali sem saber o que estão votando, né? Ou estão, de certa forma, exercendo um mandato muito desleixado, porque desconectado completamente com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no país, na cidade, né? Então é lamentável tudo isso, né? Continuando em Câmara Municipal, nós tivemos duas situações também que ocorreram durante esse mês, né, esse mês que passou, com referência àquela denúncia, né, contra a vereadora Duda Hidalgo, a segunda, inclusive, desse ano, né, o primeiro ano de mandato de uma vereadora mais jovem da cidade, a melhor votação, inclusive, entre as mulheres, e uma mulher que vem do movimento estudantil, né, que vem fazendo, inclusive, uma combativa, né, ação de oposição ao governo Nogueira, é a mais jovem ali naquela casa. E eu queria perguntar para vocês dessa avaliação, né? Tá tendo essa segundo momento aí de denúncia, né? Inclusive hoje ela está oferecendo um relatório, né, apresentando ali as justificativas para contrapor a denúncia de que ela teria usado o carro oficial, né, de forma irregular. E ontem eu estive na Câmara até mandar um abraço para a Duda, até conversei com ela por um longo tempo. E eu queria, antes até de falar da conversa que eu tive com ela, saber a opinião do Lages, né, saber a opinião de vocês, porque como o Ricardo mesmo disse, isso é notório, né, só você ver os números e as votações, é óbvio que hoje a Câmara é um puxadinho do prefeito Nogueira. E eu digo isso até porque para usar a tribuna livre, quem se opõe ao governo Nogueira não consegue, eu digo por experiência própria. Eu estou já há 2 anos, eu estou há 2 anos protocolando requerimento na Câmara, com a assinatura da deputada estadual Bebel, a presidenta do nosso sindicato, que é o maior sindicato da América Latina, para tentar usar a tribuna. E até hoje eu não consegui, sabe por quê? Porque as lideranças do partido não assinam esse requerimento para deixar usar a tribuna livre. Então, assim, começa por aí. Uma Câmara que não abre espaço para as diversas vozes da sociedade, né? E eu vou lá para falar o quê? Falar das escolas estaduais, da situação caótica dessas escolas que nem laudo de bombeiro tem. Mas vamos colocar a situação da Duda. Será, Lages, que como hoje, né, a Câmara Municipal está na mão ali do prefeito, essas ações aí que não são à toa, né, são ações até dirigidas, a gente percebe que existe uma articulação, tem um dedinho ali do Executivo, você acha? Uma articulação até dessa base ali para promover essa perseguição a esses vereadores e vereadoras? Lembrando que o França também passou uma situação muito parecida o ano passado, né, na última legislatura. O Sardinha, é o seguinte, veja só, tem como se diz, né, o que vai lá fazer o protocolo lá do pedido de cassação, mas a gente sabe que ele não tem nada a ver, né, não é 200 votos que vai tomar essa iniciativa. Na verdade, ela está sendo instrumento de um grupo. Isso aí é uma articulação política muito clara, que envolve não só prefeito, gente ligada a ele no executivo, mas envolve outros vereadores e outros grupos conservadores da cidade. Quer dizer, para muita gente não aceita uma menina jovem como a Duda, né? A mais jovem vereadora de Ribeirão Preto, me parece, em toda a história, né? Com a votação que ela teve, trazendo para a discussão no Legislativo pautas progressistas. Então, isso não passa pela goela de muita gente, meu querido. Então, na verdade, a questão aí é política.
não tem nada de moralidade, não tem nada de usar carro de cama para isso ou para aquilo. Você mesmo citou o caso do França, o ano passado, que também teve pedido de cassação, enfim. O Lincoln também. O Lincoln. Você conversou com ele recentemente. Sim, então você percebe o seguinte, a questão é política mesmo. Nós estamos, e não é só Ribeirão Preto, nós estamos numa guerra, deixa isso muito claro, né? Que é uma guerra contra o bolsonarismo, contra o negacionismo. O Gimenez colocou muito bem aí o núcleo negacionista dentro da Câmara, que é o senhor Rodini e a vereadora Glaucia Berenice, mas você tem outros grupos e subgrupos ali em torno, né, que rodeiam ali, e sempre apostando, né, nesse movimento de conquistar o Estado. Né? Então, observe, como agora essas pessoas e esses grupos conservadores têm alguém que os representa muito bem na própria presidência da República, imagine bem, esses caras se sentem fortalecidos aqui para poder sair do armário e fazer o que estão fazendo. Então cabe exatamente aos grupos da resistência, né, resistirem, explicar para a população o que está acontecendo, levar consciência, levar debate, levar discussão, para que esse discurso reacionário não prevaleça. Para fechar a Câmara, né, eu até evitar trazer essa questão fechar aqui, a Câmara? Eu conversei com o Zerbinato ontem, lá na porta da Câmara, né, conversei por um bom tempo, e inclusive o Zerbinato eu conheço há muito tempo, né, trabalhou como porteiro, é um menino aí que se esforçou muito para chegar onde esteve. Eu queria saber a opinião de vocês, né, sobre o que aconteceu, né, recentemente com essa denúncia aí, né, de uma suposta rachadinha. Mas eu tenho algumas informações aqui também que eu tive acesso, né? Essa assessora do Zerbinato, ela já vi algumas imagens dela, até no período que ela estava com o Zerbinato, né? Veja só, em atividades com o suplente do Zerbinato, que é o Gilmário Cabeleireiro, né? Eu até vi algumas imagens, depois eu passo a bloco Calçadão também, né? Que ela estava em algumas ações ali, né? Junto com o Gilmário, que caso o Zerbinato, né? Vem aí, né, a perder o mandato, quem assume é o suplente imediato, que é esse Gilmário, que eu gostaria até de saber, né, caso ele assuma aí, que a gente está para fechar aqui nosso assassino. Será que ele será oposição ao governo Nogueira também ou não? Essa é uma pergunta que fica também, né, caso o Gilmário aí assuma no lugar do Zerbinato. Qual que é a sua opinião, lá sobre essa questão que aconteceu aí, infelizmente? Você também conhece o Zerbinato há um bom tempo, né, participou de algumas lutas aí. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Sardinha, o que eu conheço do Zerbinato, e aí por uma questão, como você bem está colocando, né, pela participação dele em atividades, movimentos, entidades aí de caráter progressista, a imagem que eu tenho dele é uma imagem positiva, muito positiva, né? E participamos até juntos aí da organização do Ribeirão Agora, né, que é um movimento da sociedade civil que se reúne de vez em quando aí para debater algumas questões e tal. Mas depois que ele assumiu o mandato, eu não acompanhei muito de perto, né? O que eu estou sabendo a respeito disso é pela imprensa, pela mídia, né? E não tenho maiores informações. Não tive com o Zerbinato, né? Lá no Ribeirão Agora ele também não se manifestou, né? Agora, isso que você está falando aí em relação de que tem alguém já de olho no mandato, né? E aí tem essa relação meio estranha da assessora com o primeiro suplente lá do PSB, né? Então você já fica assim com meio pé atrás nessa história, né? Também será que não é mais uma armação aí? Eu prefiro esperar para ver o andamento da situação, até porque o caso está sendo investigado pelo Ministério Público. Exato. Né? Então eu estou mais assim naquela posição de esperar os acontecimentos. Os desdobramentos, né? Vamos falar um pouco do prefeito, né, gente? Senão não vai acabar o programa e não vamos falar nada dele. O pessoal vai achar que tá tudo bom o mandato, e não tá. Lages, vou começar com você. Fala o que está acontecendo no Conselho Municipal de Educação. Parece que, falando de golpe, tá tendo golpe no Conselho Municipal também? Bolsonaro e família e entorno, né, ô Sardinha, tá fazendo escola. Então, veja, essas pautas conservadoras, principalmente na área de educação, cultura, direitos humanos, movimentos, etc., elas acabam chegando aqui em Ribeirão Preto, né? Então não é só o núcleo negacionista lá da Câmara que tenta pautar aqui essas teses e essas pautas. O nosso prefeito, infelizmente, está entrando no mesmo caminho, né? Que é exatamente esvaziar os conselhos, as conferências, enfim, as instâncias de representação popular,
e desmontar a estrutura dessa democracia participativa que foi consagrada na Constituição de 88, foi um dos maiores avanços que nós tivemos em 88, é exatamente a democracia não formal, não apenas eleitoral no dia da eleição, no voto, mas a democracia como participação do cidadão na definição de políticas públicas, na definição de orçamento, de aplicação de orçamento, etc. Né? E o que faz agora o senhor prefeito Nogueira e o senhor secretário da Educação, Felipe Miguel? Eles simplesmente caçam um Conselho Municipal de Educação que estava no exercício de seu mandato, que tinha recentemente feito a eleição de alguns mandatos que tinham expirado, e vários outros mandatos foram cassados também, mandatos em curso, que só iam terminar em 2022 ou 2023. Né? E imediatamente se elege um Conselho Municipal chapa branca, e aqui, ó, meus pêsames, meus sentimentos de pesar por essas pessoas, inclusive professores que entraram nesse engodo, que entraram nessa farsa do prefeito Nogueira, do seu secretário Luiz Felipe Miguel, de participar de um conselho sem discussão, sem debate, sem eleição. Pra você ter uma ideia, Sardinha, 10 membros do atual Conselho Chapa Branca, que foi empossado no último dia 3 de dezembro, através de publicação no Diário Oficial, 10 membros é nomeação direta do senhor prefeito, não são eleitos. Quer dizer, um prefeito, me desculpe, mas é um conselho municipal puxadinho também, né? Como está dizendo aí os meus colegas, né? Que a Câmara é puxadinho. Na verdade, o Nogueira está querendo fazer um puxadinho lá no Conselho Municipal de Educação, né? Então isso é muito triste, inclusive a repercussão disso está sendo no estado inteiro. Nós tivemos aí na última semana, final de semana último que tivemos, a Conferência Estadual Popular de Educação, CONEP, né, que aprovou por aclamação uma moção de repúdio ao prefeito Nogueira e ao seu secretário de Educação aqui, exatamente por essa cassação do Conselho Municipal de Educação e a nomeação de um conselho completamente de mentira, um conselho que vai, né, tomar a bênção todo dia do senhor prefeito, do seu secretário de Educação. Né? É lamentável, muito lamentável isso aí. E é importante destacar na história, o conselho esse foi responsável por denúncias que acabaram resultando na Sevandija, né, Lages? Começou ali no conselho, a denúncia das catracas eletrônicas, da prisão do próprio secretário de Educação na época. Sim. Então é um conselho combativo. É um conselho atuante, um conselho combativo e um conceito que incomoda. Sim. E o grande incômodo, sabe qual que é? É o projeto de privatização da educação municipal em Ribeirão Preto. O Nogueira e o seu secretário querem, porque querem, passar várias escolas de ensino fundamental, várias escolas infantis para organizações sociais. Né? E que não passam de entidades privadas com nome de organização social, que não tem fins lucrativos. É um engodo, é uma mentira tudo isso, né? E como o Conselho Municipal de Educação resistia bravamente a essa política de privatização, caça-se o conselho, caça-se os conselheiros. É isso que eles fizeram. É o que a gente estava falando aqui, né? O PSDB sempre usando as artimanhas jurídicas, que agora tentou pela justiça, né? Mesmo, como que fecha, né? Tanto daqueles que se opõem ao projeto do governo, também aos espaços, né, democráticos. Eu vou falar para vocês fazer tchauzinho, porque semana que vem vocês estão de volta. E a você, né, meu telespectador mais que especial, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Pode criticar também se quiser, que a gente vai aí, com certeza, rebater com você democraticamente. Até lá, até mais, pessoal. Um abraço, Sardinha. Valeu, Valeu, Sardinha, obrigado, valeu.